Olá, boa noite a todos. Vou dar início, então, à nossa reunião. Aviso a todos que essa reunião será gravada, né? Até para colocar depois ela disponível para aqueles que não puderam estar presente aqui com a gente. E, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou um professor mediador da turma de vocês na disciplina de TTTI, né? Alguns, né, principalmente vocês que são do primeiro módulo, às vezes confundem o nome dessa disciplina com o nome do curso, porque o nome do curso é TTI, né? Técnico em Transações Imobiliárias. E a nossa disciplina é o TTTI, tem um T a mais aí, né? Teoria e Técnica das Transações Imobiliárias. E a minha qualificação, né? Ou seja, aquilo que me dá autoridade, entre aspas, né? Para ajudá-los nessa disciplina, é que eu sou advogado e corretor de imóveis há quase 30 anos e proprietário de uma imobiliária também pelo mesmo prazo, né? Então, é com essa experiência que eu pretendo, nessa noite, compartilhar com vocês algumas informações importantes do dia a dia do corretor de imóveis e que, se não fosse por esse nosso encontro, talvez vocês não ficassem, não tomassem conhecimento dele ao longo do nosso curso, já que não existe, né, um outro módulo ou uma outra oportunidade para conversarmos sobre isso. E eu vou então compartilhar aqui a apresentação. Só um minutinho, por favor. Só um instante. Imagino que estejam vendo, né, a apresentação que eu fiz aí sobre o corretor de imóveis, né, autônomo ou empregado. Olha, por favor, fiquem à vontade para me interromper, para solicitar esclarecimentos no momento que desejarem. Basta abrir o microfone e se manifestar, tá? Não aguardem, não levantem a mão, não precisa levantar a mão, nada, ficar me aguardando, porque eu não estou de olho no chat aqui, então não vou conseguir perceber. Fiquem bastante à vontade, é uma conversa bem informal aqui que nós teremos, tá bom? É, Nós precisamos, então, desde já, esclarecer que o corretor de imóveis, né, é aquele que, basicamente, responsável por aproximar o vendedor do comprador. Essa é a atribuição do corretor de imóveis. O que quer que seja colocado além disso é algo que não está na legislação, né? O nosso trabalho é somente esse. O resto a gente pode até fazer no desempenho da profissão como um plus, como um diferencial, como um algo a mais, como um atendimento de melhor qualidade ao nosso cliente.
Mas há aqueles corretores que simplesmente se encarregam de colocar um imóvel à venda e procurar um comprador para aquilo. No momento que unem os dois, eles lavam as mãos, né? E deixam, inclusive, as pessoas, né? Os clientes aí que terminem a negociação, que se resolvam quanto à documentação, enfim. A lei diz que o corretor faz jus a receber a sua comissão a partir dessa união, a partir do momento em que ele uniu os dois no negócio. Não precisa mais nada além disso. É, e é claro, né, as partes, né, os clientes, eles precisam efetivamente realizar o negócio. Não basta que o corretor tenha unido os dois para fazer, né, para ter direito a receber. É preciso que os dois venham a fechar negócio. E nesse trabalho, o corretor, então, pode trabalhar exclusivamente com vendas, trabalhar com locações, trabalhar com os dois e pode ainda, né, realizar outras atividades, como, por exemplo, fazer a avaliação de imóveis, sejam avaliações para venda ou avaliação para locação, pode fazer administração de condomínios, pode trabalhar como leiloeiro. Existem empresas especializadas, né, em leilões. Então, é uma oportunidade, é um nicho de mercado para o corretor de imóveis. Pode também trabalhar como credenciado da Caixa Econômica Federal, vendendo, né, os imóveis recuperados, de devedores, né, de financiamentos que não foram pagos. Pode fazer esse credenciamento também. O Cresce possui um convênio com a Caixa Federal, né, que permite isso também, de tempos em tempos eles abrem essa possibilidade. E eu destaco ainda mais uma outra alternativa: o corretor ainda pode trabalhar como um correspondente imobiliário da Caixa Econômica Federal, que é um pouco diferente. São aqueles profissionais que têm um escritório próprio e que vai oferecer opções de financiamento para quem deseja, como se fosse o banco, né? Trabalhar como se fosse o agente financeiro, é uma extensão da Caixa Federal. A Caixa também abre essas possibilidades de tempos em tempos, né? Depende da Caixa, não há uma frequência definida, não há um prazo para isso acontecer. Então, esporadicamente, a Caixa emite editais abrindo essa possibilidade. Quanto à formação, né, existem alguns requisitos que a lei estabelece para que alguém possa ser corretor de imóveis. Ela é uma atividade regulamentada, é uma atividade que não pode, que não é livre, né? Não é como, por exemplo, ser pintor de residências. O pintor não tem regulamentação. Já o corretor de imóveis, assim como outros profissionais liberais, como, por exemplo, um contador, um advogado, um médico, né? É uma profissão regulada por lei. A lei é quem diz quem pode desempenhar e como, né? Há uma fiscalização em cima disso aí. A primeira característica, né, ou exigência do corretor é que, obviamente, ele tenha o diploma de técnico em transações imobiliárias, que é o que vocês estão buscando aqui nesse curso. E isso é possível para quem já tem o ensino fundamental. O, Além do curso de TTI, existe um curso superior, né? É, que é o de tecnólogo em gestão imobiliária, ou de tecnólogo em negócios imobiliários. É uma graduação, ou seja, uma faculdade, geralmente com duração de 2 anos. E aí substitui, né? Não há necessidade do curso de TTI. O, o estágio, vocês já devem ter ouvido na aula inaugural, que o estágio para o curso aqui do Centro Paula Souza, ele não é exigido, já que com o nosso convênio com o Cresce dispensou o estudante daqui de realizar estágio. Mas
Em outras escolas, principalmente naquelas particulares que oferecem o curso de TTI, o estágio é obrigatório, né? E o estágio também não é de qualquer jeito. O estágio deve seguir as normas estabelecidas pelo próprio Cresce, deve haver registro do estágio no próprio Cresce. Todo mundo tem que assinar, né? A escola que está concedendo o curso, o concedente, quer dizer, o corretor ou a imobiliária que está concedendo, são preenchidos alguns documentos e depois tem que haver o registro no Cresce, porque se isso não for feito, quer dizer, se tiver um estagiário sem registro trabalhando na imobiliária, ele está praticando atos de corretor de imóveis. E esses atos, né, não sendo corretor, ensejam aí a responsabilidade criminal, já que isso representaria exercício ilegal de profissão, sujeitando a pessoa, né, inclusive, à possibilidade de prisão. O outro requisito é que, para exercer a profissão de corretor, é preciso ser maior de idade. Sem isso, tem que aguardar. Quer dizer, aqueles que eventualmente estiverem cursando aqui o TTI e vierem a receber o diploma antes de completarem os 18, não tem problema. Guarda o diploma, mas só vai conseguir daí fazer então a inscrição no Cresce depois que completar os 18. Mas não basta só nisso, né? Esses são os requisitos, assim, né? A qualificação do sujeito para ele poder exercer a profissão. Fora isso, olha, ele tem que, depois de receber o diploma, ele tem que fazer efetivamente a sua inscrição no Cresce, precisa procurar o Cresce, né? Hoje em dia é tudo através do site, tudo online, vai apresentar lá a documentação e vai fazer a sua inscrição no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, né? Vai fazer no estado onde o sujeito vai trabalhar, já que o Cresce é estadual. Então o Cresce São Paulo, tem o Cresce do Rio de Janeiro. A inscrição, ela hoje, né, no ano 2026, ela está no valor de R$ 230. É lá no Cresce. O Centro Paula Souza é uma instituição, o Cresce é o Conselho de Fiscalização da Profissão, com o qual a gente tem o convênio só para a autorização do curso, já que o Cresce é quem regulamenta a profissão, como nós dissemos, né? Então, essas taxas aqui não tem nada a ver com a gente, eu só estou explicando para vocês como é que funciona. Além da taxa de inscrição, todo ano tem que pagar uma anuidade para trabalhar. Apesar de, né, isso soar um pouco estranho, né? Opa, não, um dia meu filho me perguntou, mas você tem que pagar para exercer uma profissão? Pois feliz ou infelizmente, é assim que funciona aqui no nosso país, né? Você paga para trabalhar. Tem que pagar essa anuidade para o Cresce, que neste ano o valor é de R$ 918, que pode ser parcelado em até 5 vezes, se eu não me engano. E se você fizer a inscrição no meio do ano, vai pagar então a anuidade proporcional ao que falta, né? Os meses que faltam ainda, né? Os meses que você vai trabalhar, tá? É, E ainda, olha, existe a inscrição no KNAI, vocês vão ver mais adiante, inclusive como matéria de alguma agenda do curso, a inscrição no KNAI. O KNAI é o Cadastro Nacional de Avaliador Imobiliário. Ele é feito no COFES, é o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, é um conselho né, de Brasília. É ele quem fiscaliza os demais conselhos do país. A inscrição é diretamente no COFES, a partir de um diploma de avaliador imobiliário. Esse curso, né, ele é feito à parte em algumas instituições, inclusive o próprio Cresce oferece para os corretores de imóveis, faz o curso à parte e depois se inscreve, então, lá no KNAI. No caso de vocês, ao se formarem, receberão o diploma de TTI, mais o diploma de avaliador imobiliário, que poderão, então, se inscrever no KNAI. Mas, desde logo, eu digo, o KNAI, a inscrição no KNAI não é obrigatória, já que todo corretor de imóveis pode emitir parecer de avaliação imobiliária, né? Pode fazer as avaliações imobiliárias sem inscrição no KNAI.
Mas aqueles que quiserem se inscrever vão ganhar lá, né? Vão ter direito a usar um selo do KNAI, que é um selo de qualidade, vamos dizer assim, né? O KNAI é mais ou menos assim, olha, tem o selo do KNAI, então, né, esse corretor aqui significa que ele fez um curso a mais, né? De avaliação, talvez ele tenha algum diferencial. Então, serve para isso, basicamente. Alguém com alguma dúvida até aqui? Beleza. Imagino então que todos vocês já devem saber, né? Quanto ganha, afinal de contas, um corretor de imóveis, né? Afinal de contas, eu imagino que ninguém se aventure a, a entrar numa profissão, né? A buscar uma formação profissional, se ela não estiver visando uma remuneração no futuro, né? Uma remuneração pelo seu trabalho. Mas brincadeiras à parte, né, eu estou aqui para, sei lá, dar conhecimento a vocês sobre as várias possibilidades de auferir rendimento a partir dessa profissão. E, na verdade, são quatro formas aí que o corretor tem de ganhar dinheiro, tá? Em primeiro lugar, olha, detalhe, são quatro formas excluídas aquelas possibilidades, aquelas alternativas, né? Aqueles nichos de mercado que eu citei no início da nossa reunião, quando eu falei lá sobre possibilidade como leiloeiro, como correspondente da Caixa, enfim, e as outras possibilidades lá que abrem um leque de mercado diferenciado. Então, ali você vai ter um ganho diferente do que eu vou mencionar aqui. Eu vou tratar aqui exclusivamente da remuneração do corretor, desempenhando o trabalho cotidiano, o trabalho próprio do corretor, né? E a primeira forma é trabalhando como corretor autônomo. Quer dizer, aquele que no seu que vai abrir lá o seu escritório próprio, seja na sua casa, ou seja, né, num imóvel alugado ou comprado, né, um imóvel à parte, enfim, é aquele que vai fazer ali a captação, que vai negociar, acompanhar a transação aí, sem interferência, né, nem o auxílio aí de uma imobiliária propriamente dito. É o corretor profissional liberal. Eu coloquei aí no slide, eu vou dar um zoom aqui, olha, para que vocês observem, né, as taxas fixadas pelo Cresce, ou melhor dizendo, as taxas de corretagem que são sugeridas e não fixadas pelo Cresce, são sugeridas. Recomenda-se que o valor delas seja a partir desses números apresentados, para que eles não sejam menores do que isso, já que trabalhar com valores menores implica em desvalorização da própria profissão, sujeitando aí o corretor a ter que responder por infração ética, já que, né, como eu estou dizendo, desvaloriza o trabalho do profissional. Imóveis urbanos, né? Então, são taxas para venda, eu não coloquei ali, mas leve em consideração isso. Olha, para venda de imóveis urbanos, o Cresce sugere o mínimo aí de 6% é, a ser captado a partir do valor do imóvel transacionado. No caso de locações aí para temporada, 30% do valor recebido, imóveis rurais 8 a 10%, imóveis industriais 6 a 8%, as vendas judiciais 5%, né? Como é que são essas vendas judiciais? O corretor pode ser indicado por um advogado da escolha, então, das partes envolvidas em um litígio qualquer, para negociar um determinado imóvel. Então, as partes lá, né, autor,
e réu num processo qualquer, por exemplo, numa divisão qualquer, numa extinção de condomínio, que são ações próprias aí da Justiça Civil, eles podem nomear um corretor que seja da confiança dos dois e que só ele vai poder trabalhar com a venda do imóvel que foi colocado lá. Então, nesses casos aí, 5% é o que é estabelecido para esses casos. No caso de avaliações, né, o cliente chega e pede para o corretor: olha, eu preciso que você vá fazer uma avaliação da minha casa, que eu quero saber quanto é que vale para a venda. Beleza, tem corretor que faz isso numa boa, ele vai lá e dá uma opinião verbal, né, simples. Olha, sua casa vale mais ou menos R$ 1.000 aí para ser alugada. Beleza, pode fazer esse tipo de coisa, mas não passa de uma mera opinião. Vocês vão aprender no segundo módulo, nas aulas de TCC, a elaborar o PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. É um documento formal, com várias páginas, bem trabalhado, bem fundamentado, todo estruturado, que o corretor pode elaborar para quem deseja uma avaliação mais consistente, que pode ser inclusive utilizada em processos judiciais, pode ser levada para quem quer que seja. Então, essas avaliações, o Cresce recomenda, olha, que a avaliação para locação, R$ 2.500, né? Tem, como eu disse, corretor que dá só verbalmente. Tem outros que falam assim, olha, eu vou lá e faço uma avaliação, eu só trabalho com avaliação assim simplificada, mas eu cobro ó, 400, 500, R$ 600 por uma avaliação. De graça eu não vou. É o meu caso, por exemplo, né? Quando o cliente pede isso, eu digo, olha, o meu preço para eu fazer a avaliação é tanto. Ah, mas é só para dar uma opinião. Não, opinião eu não dou, eu dou o parecer técnico. Eu sou um especialista, tenho quase 30 anos de experiência, então quando eu falo alguma coisa, né, eu falo com autoridade na profissão. E isso tem preço, já que o meu escritório, né, fica todos os meses pagando as contas, né, tendo lá despesas, eu preciso me qualificar, né, eu preciso adquirir experiência e isso não se ganha da noite para o dia. Por isso, eu também não posso oferecer isso de graça aos clientes. Eu preciso, então, ser remunerado. O meu trabalho precisa ser valorizado. Ah, professor, mas então daí a gente não consegue cliente. Se o cliente não pode lhe pagar R$ 400, ele vai lhe pagar o que depois? Essa é a minha pergunta, né? Muitas vezes você vai trabalhar de graça para quem não tem possibilidade de me pagar no final. É algo a se pensar. Mas, enfim, cada um é cada um. Eu só estou, como eu disse, transmitindo a minha experiência, né, nessa profissão. Avaliações para venda, está aí na tabela, 1% do valor do imóvel, sendo o mínimo de R$ 650. Tá? No caso das locações, olha, O, o Cresce, ele definiu ali uma tabela de referência, né? Que ele diz ali que essa, essa tabela, ela varia, o valor da remuneração, ela varia de acordo com o porte do negócio. Porque quando a gente fala assim, locação, mas é uma locação do quê? De uma casa simples, de um apartamento, ou é a locação de um grande imóvel industrial, por exemplo, né? Um- Tem imóveis aí que são, né, uma fazenda, por exemplo, vai fazer o arrendamento de uma fazenda. Olha, então vamos seguir a tabela, hein? Se eh, o valor lá que for estipulado da locação daquele imóvel lá for de 20 mil, por exemplo, né? A locação for de 20 mil, e nesse caso nem é tão grande assim, os barracões aí industriais e comerciais aí nem tão grandes assim, tem esse valor daí. Mas se ele for então, olha, de 20 mil, é 55% do valor disso, né? Quer dizer, dá pouco mais aí de 10 mil, né? 11 mil aí
de honorários, então, pela elaboração da avaliação. É um belo valor, né? Se for ver, se você tiver clientela para fazer as avaliações, mas é claro, né, que isso demanda uma certa experiência. Vocês vão aprender lá nas aulas de TCC a fazer as avaliações, mas é só com o tempo mesmo que vão se tornar aí peritos, né, expert nesse trabalho aí que exige de fato experiência no local, do imóvel avaliado. Muito bem. Vimos lá que a primeira possibilidade é trabalhar como corretor autônomo. Muitos começam na profissão daquele jeito. A outra possibilidade é trabalhar como um corretor associado. Essa lei aí de 2015, ela, ela permite que o corretor se associe a uma imobiliária e sem criar vínculo empregatício com ela. Isso significa uma garantia, né, para a imobiliária de que ela não vai ter despesas trabalhistas com esse corretor. É, por um lado, o corretor pode pensar assim: opa, mas eu vou trabalhar para a imobiliária, eu queria ter um salário, né? É, se for desse jeito aí, como associado, eu não vou ter salário, aí fica ruim para mim, né? Pois é, isso é uma verdade. Mas, por outro lado, muitas imobiliárias que não podem, né, não têm condições de contratar corretor como empregado, não tem condições de pagar todas as verbas trabalhistas, então, para esse profissional, elas abrem as portas e recebem corretores que serão associados, mas que não terão direitos trabalhistas. Então, com isso, né, o corretor acaba tendo uma, uma abertura, né, uma possibilidade de encontrar maiores vagas, maiores empresas dispostas a aceitar. Eu cito em São Paulo as grandes imobiliárias como a Lopes, a Abiara, elas contratam dessa forma, tá? Contratam corretores como associados. Mas olha, um detalhe, para que esse vínculo, né, não gere uma relação de emprego, a lei exige que o contrato entre os dois, quer dizer, entre o corretor e a imobiliária que está concedendo essa associação, que esse contrato seja registrado no sindicato dos corretores de imóveis do local onde o trabalho vai ser desenvolvido. Tá? Então, antes da realização do pacto, né, antes de realizar qualquer corretagem, é indispensável levar o contrato para registro no sindicato. Do contrário, mesmo que faça um contrato de associação, se esse corretor buscar a justiça no trabalho depois, é bem provável que vai ter o seu vínculo de emprego reconhecido pela justiça, obrigando então a imobiliária a pagar as verbas trabalhistas que ficaram para trás. E como é que faz o pagamento, né? Como é que o corretor recebe nessa modalidade, né? Como associado? A regra é a seguinte: a imobiliária vai ter direito a receber nos negócios que forem realizados lá, vai ter direito a receber lá do cliente a mesma taxa de corretagem que nós já vimos ali. Por exemplo, né? 6% de comissão sobre a venda. Mas o valor que ela vai pagar para o associado vai depender do que os dois negociarem. Não há taxa fixada, o Cresce não estabelece a remuneração do corretor. É, se a imobiliária falar assim, olha, eu pago do valor que a gente receber lá, que são 6%, eu pago 1% para você, corretor.
E os 5% fica aí para a imobiliária. Se a imobiliária disser isso, né, e não arredar o pé, só resta ao corretor aceitar isso ou não firmar a parceria, não se associar a ela. Porque para que haja um contrato é preciso que haja um acordo entre os dois. Sem esse acordo, não há negócio, né? Não há combinação, não há associação nesse caso aí. E cada imobiliária tem o seu próprio padrão, a sua própria tabela de remuneração para os corretores associados. Muitas imobiliárias, principalmente essas imensas aí que eu disse a vocês, que ela tem lá, elas têm centenas, talvez milhares de corretores associados. Elas têm lá o corretor, mais o diretor, mais o gerente do diretor, mais o gerente do corretor, o gerente de área de não sei o quê, né? Enfim, um monte de gerência, né? De diretoria, e todo mundo tem que ter remuneração. E é desses 6% aí que sai o, o valor de todos. Por isso, às vezes é possível, né? Um dia desses encontrei um corretor associado de uma dessas empresas grandes, dessas imobiliárias grandes de São Paulo, e ele me disse que recebia lá 0,5% da comissão que a imobiliária lá recebe, né? Então recebia 6% ou 5%, conforme o negócio, e dava 0,5% para ele. Beleza, e assim ele vivia, porque o volume de negócios que ele eh, vendia, né, acabava compensando. Lembrando que em cidades grandes, o corretor trabalha lá com grandes unidades, né, com um volume enorme lá de unidades à venda, por exemplo, prega vários prédios de apartamentos na planta ou recém-construídos, então tem centenas de unidades e ele consegue vender isso com um volume razoável e no mês e acaba tirando um valor final que compensa, né, que ele se sente satisfeito assim. Já numa cidade de interior, se ele receber 0,5% por cada negócio, né, os negócios no interior não têm o mesmo volume, né? Não se faz venda toda hora, né? Enfim, algo para se pensar. Ninguém se manifesta, todo mundo com o microfone fechado, ninguém querendo conversar. Alguém com alguma dúvida? Muito bem. A terceira forma de remuneração é a chamada parceria imobiliária. Ela é diferente da associação, porque a parceria aqui é algo eventual, algo pontual. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, né, que se apresentou aqui, que eu consegui, que ele quer comprar uma casa com determinadas características. Aqui na minha imobiliária, eu não tenho nenhuma casa, eu já ofereci tudo que eu tinha para ele e eu não consegui atender. Então, antes que esse cliente vá procurar outra imobiliária, eu mesmo posso procurar, eu mesmo posso entrar em contato com alguém que seja meu colega, vamos dizer assim, né? Com um parceiro, e perguntar para ele: olha, por acaso você não tem uma casa assim, assim, assado? Eu estou com um cliente que quer uma casa assim. Essa é a parceria momentânea. Ele fala: ah, tenho sim. Então vamos combinar o seguinte: se eu apresentar o comprador para você, você leva, né? Mostra lá, faz o negócio aí, e se você fechar negócio, aí meio a meio pode ser. A gente diz, né, que esse tipo de parceria é chamado de 50-50 ou 50-50, né, em inglês, é bem conhecido assim, é meio a meio. Mas tem que ser combinado antes, hein? Porque, olha, ele não tem obrigação nada nenhuma de me pagar nada, nem eu de fazer o mesmo com ele, desde que a gente não combine. Se o meu cliente sair da minha imobiliária e for procurar a imobiliária dele, se eu não tiver estabelecido nenhuma parceria, ele não tem uma obrigação nenhuma de me dar nada. Esse cliente veio até mim e não encontrou nada, eu não fui capaz de unir comprador com vendedor, então eu não tenho direito à corretagem. Mas nessa parceria, né, uma questão de confiança
e de negócio estabelecido, eu, como disse, entrei em contato antes, perguntando se ele estava disposto, né, se o outro corretor estava disposto a fazer essa parceria e se ele combinava, aceitava essa modalidade de 50% para cada um. Porque se ele disser, não, olha, eu estou com a casa aqui, se você quiser me mandar o comprador, manda, mas olha, eu dou 30% para você, eu fico com 70%, tá bom assim para você? Tá bom, se a gente combinar isso, é assim que vai ser. Se eu falar assim para ele, não, tem que ser 50-50, o comprador é que é o mais importante, é ele que tem o dinheiro, se não tem o dinheiro, não adianta nada, né? Ele fala assim, então eu não quero. Então você também não tem direito depois de exigir, caso o seu comprador vá comprar com ele, tá? Uma outra possibilidade de remuneração, ainda nesse tipo de parceria, é a 212. É quando tem três pessoas envolvidas, né? Mas uma é de menor importância, porque nós temos aqui no trabalho imobiliário a figura do captador de imóveis. É aquele que está lá no barzinho e o conhecido dele, né, diz que tem uma casa para vender. Essa pessoa então fala: eu conheço uma imobiliária que vende bem, tenho confiança nela, posso levar para ela, né? Sei o quê, mas eles cobram lá tanto por cento para vender. Se aceita, aceito, beleza. Aí você tem uma parceria com um captador assim. O captador traz para você e você combina com ele, olha. Ó, do negócio que a gente fechar, eu te dou tantos por cento. Eu, sei lá, dou 10% do que eu receber, dou 30% do que eu receber. Depende do que você combinar com esse captador. Mas pode ser que existe um terceiro. Como eu disse, olha, na parceria, eu tenho agora essa pessoa que está vendendo, tenho o captador e tenho lá do outro lado o comprador na mão do parceiro. A gente pode estabelecer alguma coisa assim, ó, duas partes, a gente divide o que for arrecadado com o negócio, né? Quer dizer, aquele 6% lá de comissão, a gente divide aquilo em cinco partes. Eu fico com duas partes, a outra imobiliária parceira fica com duas partes e a gente dá uma parte para o captador. É muito comum, é tradicional isso, né? Essa divisão assim, mas ela não é obrigatória. É preciso ficar bem fixado. Ela não é obrigatória, ninguém é obrigado a aceitar isso. Pode combinar de outro jeito, mas se não combinar, não vai ter parceria. Faço questão de dizer bem, deixar isso bem claro, né? Bom, e temos aí o captador de imóveis que eu acabei de citar. O captador, para ele fazer esse trabalho, ele precisa ser corretor de imóveis, né? Já que ele está desempenhando a profissão. Se ele fizer isso como profissional, quer dizer que se ele fizer isso com habitualidade, ele está desempenhando a atividade que é própria de corretor. E se você, que for corretor lá no futuro, admitir pessoas que não são corretores para fazerem trabalho assim, podem se dar mal lá junto ao CRES, hein? Se o fiscal do CRES autuar aquela pessoa lá por crime, né, exercício ilegal de profissão, ele vai levar aquela pessoa para a delegacia, aquela pessoa vai falar assim, mas eu trabalhava, né, eu era captador de imóveis para o fulano. Beleza, o fulano vai ser chamado lá na delegacia, e depois vai responder aí junto ao Cresce por infração ética. Vai ter lá as consequências lá por essa admissão irregular, né, de quem não é corretor. Mas trabalhar só como corretor, como captador, não é uma atividade que eu diria assim que vai lhe sustentar. É só se for uma atividade complementar. De repente você me diz assim: eu não gosto muito, né, de negociar com as partes, né, de aproximar as pessoas, ficar naquela conversa, oferecer coisa para um, daí oferece o valor, não quer pagar, o outro não quer pagar a comissão. Eu não gosto dessa intermediação.
Eu gosto só de pegar o imóvel, né? Vejo uma placa ali, pergunto se a pessoa quer levar para a imobiliária. É pronto, é só isso. Quero fazer só isso. Beleza, dá para atuar assim. Mas, como eu falei, a remuneração é baixa, não é garantido que aquele imóvel será vendido, será negociado. Então, para viver como captador, não é possível. Mas eu sei aí de portais, né? O quinto andar. Eu acho que ele eu acho que já deixou de, por algum motivo, né, não está mais em atividade, mas o Quinto Andar era um site de negócios imobiliários que previa a possibilidade de aceitar a captação de imóveis de imobiliárias, tá? Ele não aceitava corretores autônomos, mas aceitava imobiliárias captando imóveis para eles. E eles aí faziam o pagamento de uma certa comissão à medida que os negócios eram então realizados. Era uma possibilidade de se trabalhar, inclusive, online, então, fazendo essa captação. Agora, né, eu disse quatro possibilidades, mas tem uma quinta aí. Pô, professor, agora ficou estranho isso daí. É que eu fiz de brincadeira, né? Porque, olha, trabalhar como corretor assalariado, eu diria assim que é quase uma utopia. Sabe? É quase algo impossível de acontecer. Geralmente, as imobiliárias não querem pagar salário para corretor, porque, como eu disse, existem daí despesas trabalhistas com isso. E já que existe aquela exceção, né, aquele privilégio, porque a lei não consegue privilégios assim para outras classes. É um privilégio da área imobiliária a possibilidade de associação naquela modalidade, né, que a gente viu, de não ter, do sujeito trabalhar para a imobiliária, trabalhar dentro da imobiliária, inclusive, e não ter direitos trabalhistas. Então, as imobiliárias não querem admitir pessoas com salário. Quando raramente isso acontece, aí o corretor, ele fica praticamente escravizado, porque a imobiliária daí estabelece metas. Ele diz assim, olha, tudo bem, eu te pago um salário lá, não sei, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 de salário, mas eu coloco meta. Você tem que vender pelo menos, olha, 5 apartamentos por mês. Você tem que vender 10. Você tem que, enfim, ele coloca a meta. Se você não atinge a meta, acontece alguma coisa, né? Ah, perde bonificação, ou então vai ser demitido, né? Demitido sem justa causa, de repente, né? Mas vai ser demitido, porque a imobiliária precisa ganhar. Ela não precisa de corretores, ela precisa ganhar, ela precisa ter remuneração. E se o corretor não estiver proporcionando a remuneração para ela e para ele mesmo, ele vai ser dispensado mais cedo ou mais tarde. Mas, olha, é um sonho, eu diria assim, né? Eu nunca conheci nenhum corretor assalariado, nenhum corretor com carteira assinada. Enfim, quem sabe vocês conheçam, vocês ainda consigam. O piso salarial para 2026 do corretor empregado é de R$ 2.547. Quer dizer, nenhum corretor pode ser empregado para receber um salário menor do que esse, tá? Ele pode receber mais, ou seja, comissões pelas vendas, né? Ao atingir determinado número de metas, pode passar a ter direito a alguma remuneração. Vai do que ficar combinado com aquela imobiliária. Bom, já vimos então quais são as possibilidades de ganho. A partir disso, vocês vão ver como é que vocês vão trabalhar lá na frente aqueles que optarem por desempenhar a corretagem. E nesse ponto, eu acrescento aqui algumas noções de direito que estão relacionadas a tudo o que eu disse. Bom, há de antemão uma diferença
entre relação de emprego e relação de trabalho. Relação de trabalho é qualquer trabalho que alguém presta para o outro, mas que não gera deveres e direitos trabalhistas. Por exemplo, você contrata o corretor para ele intermediar o seu negócio. Você tem uma casa, quer colocar a casa à venda na imobiliária dele, né? Ou dele pessoalmente, né, como corretor autônomo. E ele vai prestar esse serviço para você, ele vai prestar um trabalho para você. Mas não é por isso que ele vai ser seu empregado. Ele não vai ter direitos trabalhistas, quer dizer, ele não vai ter direito a receber férias de você, 13º de você. Ele está desempenhando uma mera relação de trabalho, né? Contratado, direito civil. Outra coisa é uma relação de emprego, né? Que gera vínculo jurídico, vínculo trabalhista. Vamos ver melhor sobre isso. Para que se configure uma relação de emprego, a CLT, que é, né, a lei que rege essa relação, ela diz que, em primeiro lugar, para que configure essa relação, o prestador do serviço tem que ser uma pessoa física. É o primeiro requisito, a primeira exigência. Professor, mas não ficou muito claro. Ora, se você contrata uma pessoa jurídica para fazer um serviço qualquer para você, isso já descarta a relação trabalhista. Porque só uma pessoa física que pode ser empregado e não pessoa jurídica. Então, primeira exigência, que o trabalhador seja pessoa física. Segundo lugar, pessoalidade. Se isso for parar na justiça, o juiz vai perguntar assim para o patrão, né? Para quem está indicando que ele era um patrão. Como é que era? O empregado ali, a pessoa que o senhor contratou, ele podia enviar outra pessoa no lugar dele para fazer o serviço? O patrão vai falar assim: não, de jeito nenhum, era ele que tinha que ir lá fazer o serviço. Opa, isso implica em pessoalidade. Só o próprio empregado pode ir fazer o serviço. Porque, olha, quando eu contrato, por exemplo, uma pessoa jurídica, qualquer funcionário da pessoa jurídica pode vir aqui e prestar o serviço para mim. Já quando é um empregado, só ele mesmo. Então, olha, se houver pessoalidade, pode indicar uma relação de emprego, hein? Fique atento quanto a isso. Existia subordinação lá na relação entre vocês? O sujeito era seu subordinado? Ah, como assim subordinado? Ora, você dava ordens diretas para ele, né? Você fiscalizava, você dava punições para ele se ele fizesse alguma coisa errada? Claro, sim, eu era o patrão dele, eu era o chefe dele, era eu que dizia o que ele tinha que fazer, como fazer, onde fazer, quando fazer. Se ele, eu ficava em cima, eu perguntava se já tinha feito, que hora que fez, ele me prestava contas de tudo isso. Opa! Se havia subordinação, que é o terceiro requisito, indicativo de que pode ser, então, uma relação de emprego e não uma relação só de trabalho. Porque quando eu contrato o corretor só para ele intermediar uma coisa para mim, se ele chegar lá às 9 da manhã e falar assim, pô, estou esperando aqui desde as 7, você não apareceu, o corretor pode dizer assim, olha, mas eu não sou obrigado a estar aqui na hora que o senhor quer. Eu venho aqui quando eu quero, quando eu posso, né? Eu quero bem lhe atender, mas eu não tenho nenhuma obrigação com o senhor. Não tenho obrigação de cumprir horários com o senhor. Claro, tá certo, o corretor. Não é um vínculo de emprego, ele não tem patrão, ele tem cliente. Em quarto lugar, é preciso que haja habitualidade para ser relação de emprego. Como assim habitualidade? O sujeito foi prestar o trabalho para você só naquela vez, ou ele tinha que ir todo dia, ou tinha que ir toda semana? Como que é? Ah, não, eu contratei ele para ir fazer, né, um serviço de colocar calhas no meu telhado. Ah, então foi só dessa vez, né? Ah, certo. Então não há habitualidade. Agora, uma coisa diferente é o empregado. Olha, todo dia,
Das tantas horas às tantas horas, ele tem que comparecer, tem que prestar conta. Se ele faltar um dia, ele deixa de receber naquele dia, né? Então, olha como a coisa muda. E, finalmente, o outro requisito, né, o quinto requisito, é o da onerosidade. Quer dizer, como é que era o serviço? Tinha um pagamento? Tinha uma remuneração? Tinha. Quanto que era? Ah, era 5.000 por mês. Ah, 5.000 por mês. Quer dizer, todo mês pagava os 5.000. Opa, onerosidade ainda com habitualidade. Olha como configura uma relação de emprego. E no caso do calheiro, não, era 5.000 para ele prestar o serviço da calha, lá, consertar a minha calha. Completamente diferente. Então, olha, desde que reúnam esses cinco requisitos numa relação qualquer, estamos diante de uma relação de emprego. Professor, mas eu contratei então uma pessoa para trabalhar comigo lá no meu escritório, porque afinal de contas, se eu fico do trabalho sozinho, aí eu saio para atender um cliente, chega outro, eu perco esse cliente. Precisei contratar uma pessoa para trabalhar para mim. Mas eu não assinei carteira dele. Agora ele foi na justiça querendo os direitos, quer receber férias, 13º, INSS, fundo de garantia. Eu pergunto para vocês, os cinco requisitos estão presentes? Estavam. Então, você vai ser condenado a pagar. Professor, mas eu fiz o contratinho, eu chamei um outro corretor de imóveis e fez aquele contratinho de associado com ele. Beleza, perfeito. Levou para o registro lá no sindicato? Não, não levei. Só a gente que assinou. Então, sinto muito, mas você vai parar na justiça, vai ter que pagar os direitos trabalhistas para ele. Por quê? Porque configuraram os requisitos do vínculo de emprego. Professor, mas não é só o contrato escrito, né, que gera direito trabalhista? Quer dizer, só se eu fizer um contrato escrito com outra parte que vai gerar? Não, não. A CLT diz que mesmo o contrato verbal, quer dizer, aquele acordo verbal que foi feito entre os dois, ele tem validade jurídica. Desde que a pessoa consiga comprovar isso na justiça, terá direitos ou obrigações trabalhistas aí. Professor, e com relação ao captador? Se eu obrigar o captador a vir todo dia na minha imobiliária, ter hora para cumprir, ter trabalho, se eu der ordens para ele, se eu der até um valorzinho todo mês para ajudar, né, no combustível, não sei o quê, opa, abre o olho, hein? Se configurar esses quatro requisitos, essas quatro exigências aí na sua relação, ele terá direito depois a receber todas as verbas trabalhistas na justiça. Mudando de assunto, falemos agora sobre o contrato de corretagem propriamente dito. A lei fala, no seu artigo 726 do Código Civil, que existe o tal contrato de corretagem, que ele pode ser feito de duas formas. A pessoa me procura na imobiliária e diz assim: eu tenho uma casa para vender, assim, assim, assado. Se você quiser colocar aí na sua imobiliária, eu falo, claro, coloco. Olha, o valor da minha comissão é 6%. Se você estiver de acordo, muito bem, vamos colocar. Qual vai ser o valor? Ah, tanto, não sei o quê, já coloca a sua comissão em cima, embaixo, não sei o quê, chega num valor. Tá. Nós não falamos nada em exclusividade. Isso significa que se esse cliente sair da minha imobiliária e oferecer em outra imobiliária, ele pode fazer isso. Ele é livre para colocar em quantos corretores ele quiser. Ele só vai ter o dever de pagar a comissão a quem fizer negócio, ou seja, a quem unir comprador com vendedor. Ora, professor, mas ele colocou na minha imobiliária e quem fechou negócio foi outra. Não.
Se não tem parceria, e se não tem nada de exclusividade, o vendedor não tem a obrigação de pagar para você, né? Nenhuma comissão. Agora eu posso contratar de outro jeito. A pessoa me procura, ela quer colocar a casa e eu digo assim para ela: olha, aqui eu só trabalho com exclusividade. Significa o seguinte, que se você quiser deixar a casa comigo, eu trabalho para você por 6 meses. Você tem esse compromisso comigo. Dentro desses 6 meses, você não pode colocar a casa em nenhum outro lugar. Só vai deixar comigo para vender. Se eu não vender, depois de 6 meses, você está livre para achar outro, né, que possa fazer negócio por aí. 6 meses eu disse só por sugestão. A lei não diz que é isso. Vale o que eu combinar. Eu sou livre para combinar com o cliente e o cliente comigo. Vai ser por 6 meses, vai ser por um ano, vai ser só por 3 meses, né? Enfim, vai o que vocês negociarem. E eu vou justificar assim para o cliente, porque nesse período eu vou trabalhar a venda para o senhor. Eu vou me dedicar a isso. Eu vou colocar a sua casa como prioridade aqui. Eu vou anunciar nas redes sociais, eu vou fazer anúncios, vou publicar, vou não sei o quê. Eu vou investir nisso daí, né? Na propaganda para fazer acontecer o seu negócio. Então eu quero exclusividade. Nessa situação, se o cliente acabar fazendo o negócio pelas suas costas, né? Quer dizer, descumprir o seu acordo e vender por conta própria ou vender com outra imobiliária, ele vai estar obrigado a te pagar a comissão, tenha o negócio acontecido da forma que for, mesmo que você não tenha participado de nada da operação dele lá. Porque ele tinha uma exclusividade de venda, ou seja, se o negócio fosse feito, fosse por quem quer que seja, ele teria a obrigação de te pagar a comissão. Essa é a vantagem de fechar negócios com exclusividade. O Cresce recomenda negócios assim. Mas a clientela, eu já digo já, é resistente em aceitar contratos assim, tá? É resistente a aceitar deixar a casa só com uma imobiliária. Afinal de contas, ele quer vender o quanto antes, né? Por isso ele multiplica os meios, coloca em vários lugares ao mesmo tempo. Mas é só para que você tome conhecimento dessa possibilidade. Fazendo o contrato de corretagem, esse contrato precisa ser por escrito, para que você tenha provas depois, né? Como eu disse, se ele vender pelas suas costas, que você tenha prova depois, caso precise procurar a justiça, para receber a comissão, porque pode ser que você descubra só um bom tempo depois. Ele já pagou a comissão para outro corretor lá que fez o negócio. Agora ele não vai querer pagar para você. Ele já pagou um bom dinheiro lá para o outro. Ele não vai querer pagar para você. Você vai precisar na justiça. E na justiça será exigido o tal contrato de exclusividade para provar o seu acordo prévio com o cliente. Muito bem, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, né? É só abrir o microfone. Estou aqui, sou todo ouvidos. Boa noite, Ronaldo. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. O corretor de imóveis ele tem que ser MEI para tirar nota fiscal de prestação de serviço, de comissão? Tem que ser microempreendedor individual? Olha, o corretor não precisa ser MEI, né? Até porque o corretor, ele não está entre as profissões que admitem a constituição de pessoa jurídica na forma de MEI. Então, não consegue mesmo ser MEI como corretor. Tem alguns corretores que abrem, né, uma MEI, mas com outra qualidade ali, com outro tipo de atividade. Então, por exemplo, né, atividade de cobranças em geral. Ele consegue abrir um MEI assim, e aí consegue daí emitir notas. Mas do contrário, ele vai trabalhar como profissional liberal e ele não está obrigado a emitir notas.
Se desejar, ele pode procurar daí a prefeitura, né? Ele vai fazer inscrição na prefeitura como profissional liberal, como eu disse, né? E vai conseguir emitir as notas fiscais de outra maneira, mas vai ter que pagar daí para isso, tá bom? Ok, então, obrigada. Rosimeire, né? Isso. Beleza. Mais alguém gostaria de participar? Beleza, então, vou encerrando por aqui. Entre amanhã e depois eu vou disponibilizar o link da gravação de hoje para que vocês ou outros possam voltar a consultar. Mesmo que venham a ter qualquer dúvida depois, estarei sempre à disposição de vocês lá por mensagens pelo Correio Tech, né? Podem me perguntar sobre as agendas ou sobre as atividades do corretor de imóveis. Estarei sempre bem disposto a ajudar vocês ao longo desse semestre, tá? Desejo aí a vocês uma boa jornada, bons estudos e que no futuro nos encontremos por aí, né? Já colegas de profissão, tá bom? Até mais, uma boa noite a todos, viu?